Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto, porque a nossa exploração tem um objetivo fascinante: desmistificar e construir passo a passo um roteiro de oração diária. A ideia central aqui é estabelecer um hábito que seja consistente e, acima de tudo, acessível. Isso vale tanto para quem está dando os primeiríssimos passos, quanto para quem quer reestruturar a vida espiritual do zero. Ao invés de ficar só no campo das ideias abstratas, a gente vai pegar conceitos teológicos bem profundos e transformar numa ferramenta super prática para o dia a dia. É literalmente um mapa para a nossa rotina. Mas antes a gente precisa reconhecer uma luta humana que é quase universal. Manter o foco, a disciplina e aquele desejo real de orar todo santo dia é um desafio imenso. E por que isso acontece? Bom, as nossas fontes apontam que a oração não é um monólogo vazio, mas sim a ponte exata que conecta o domínio material em que a gente vive ao domínio espiritual. E olha, operar essa ponte exige um esforço consciente enorme. O nosso cérebro está o tempo todo sendo bombardeado por notificações de celular, estímulos visuais, urgências do mundo físico, então ele acha muito complexo e até antinatural desligar tudo isso para focar no invisível. E para guiar o nosso aprendizado, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: primeiro, o desafio da oração. Depois, a arquitetura do Pai Nosso. Em seguida, 4 passos para orar, o poder da intercessão e, por fim, constância na falta de vontade. Vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, o desafio da oração e essa conexão entre o material e o espiritual. É fundamental a gente reconhecer como é difícil manter uma prática espiritual quando se está totalmente imerso no mundo material. A oração não é um truque de mágica, sabe? Não é uma técnica mística para manipular a realidade a nosso favor. Muito pelo contrário. As fontes destacam que a oração atua simplesmente como um ponto de interface. Ela conecta a nossa fragilidade humana ao governo e ao poder de Deus que já existem e já operam de forma invisível. A gente não precisa gerar esse poder. A gente só se alinha a ele. Para quem está começando a criar esse hábito agora, isso deve tirar um peso enorme dos ombros. A pressão não está em fazer uma performance perfeita, mas só em plugar na fonte certa. E claro, existem barreiras reais que dificultam essa conexão. O material de apoio traz a história fascinante do profeta bíblico Elias. Imagina uma pessoa que chegou num nível de esgotamento tão terrível, mas tão terrível, que preferiu se isolar completamente do mundo. A exaustão física e o isolamento psicológico fizeram com que ele perdesse todo o foco. Mesmo depois de ter visto milagres inacreditáveis, o cansaço literalmente o derrubou. Isso ensina algo valioso pra gente. Se até uma figura histórica super experiente pode sofrer com burnout e perder a vontade de orar, um iniciante não deve se sentir culpado quando o cansaço bater. Só evidências materiais não sustentam a fé no longo prazo. Avançando para o nosso segundo ponto, a arquitetura do Pai Nosso, que é o projeto para a nossa rotina diária. A proposta aqui é uma verdadeira virada de chave. A gente não deve olhar para o Pai Nosso só como um poema decorado para ficar repetindo no automático. Ele é a grande arquitetura da oração. É uma pedagogia espiritual completa. O objetivo mais profundo dessa estrutura é reeducar a nossa vontade. Na prática, isso significa tirar a mente humana do centro das próprias ansiedades e alinhar os desejos com uma perspectiva muito maior. Quando a gente muda a abordagem de um roteiro rígido para um projeto arquitetônico flexível, a gente encontra um molde perfeito para encaixar as nossas próprias palavras todos os dias. E um dos jeitos mais brilhantes e simples de aplicar essa arquitetura é dividir o tempo de oração em 2 blocos. Primeiro, um momento vertical, totalmente focado no divino, e depois, um momento horizontal, voltado para as nossas necessidades terrenas. Sendo bem sinceros, a gente tem aquela tendência forte de começar logo pela parte horizontal, né? A gente quer abrir a boca e já listar nossos problemas, os boletos, as dores. Mas essa divisão pedagógica propõe exatamente o inverso para conseguir acalmar a nossa mente ansiosa. Funciona mais ou menos assim. A gente começa pelo eixo vertical, que é pura reverência. Quando a gente foca em reconhecer a grandeza divina antes de qualquer outra coisa, nós automaticamente redimensionamos os nossos próprios problemas. As dificuldades parecem bem menores quando a gente acaba de contemplar algo tão imenso, concorda? Só depois dessa calibrada de perspectiva é que a gente passa para o eixo horizontal. É aí que a gente lida com a nossa dependência do dia a dia. Pedir o pão diário, buscar perdão para manter os relacionamentos saudáveis e pedir proteção. É literalmente o equilíbrio perfeito entre a adoração sublime e a nossa sobrevivência mais básica. Ponto 3. 4 passos para orar. Como traduzir a Bíblia em um método prático.
Tá, mas como a gente executa essa arquitetura na nossa terça-feira de manhã, por exemplo? O método destila grandes momentos das escrituras, tipo a famosa oração do livro de Daniel, em 4 passos extremamente práticos: louvor, confissão, súplica e gratidão. O que é incrível aqui é que, mesmo sendo uma base de textos milenares, ela mapeia com uma precisão absoluta as necessidades da psicologia moderna. É um roteiro que organiza todo aquele caos interno através da reflexão profunda, terminando num estado de gratidão. Qualquer um pode começar a usar essa sequência hoje mesmo. Aplicar essa estrutura cria uma narrativa pessoal super poderosa. Começar com o louvor já eleva a visão. Depois, a confissão obriga a gente a reconhecer e nomear fraquezas específicas em voz alta. Isso traz uma clareza psicológica imensa e acaba com o auto-engano. Aí vem a súplica, que é a hora de apresentar as necessidades reais, sem tentar esconder a vulnerabilidade. E para fechar, a gratidão, que funciona como um exercício contraintuitivo fenomenal, agradecer antecipadamente por algo que ainda nem se resolveu no mundo físico. Fazer isso é um baita ato de fé, que reduz a ansiedade e prepara a mente para encarar o dia com muito mais esperança. Chegando no nosso ponto 4, o poder da intercessão ou como ser um canal de bênçãos. As minhas orações não mudam Deus, mas mudam a mim mesmo. Essa reflexão espetacular do escritor C.S. Lewis ilustra de forma cirúrgica a dinâmica de orar por outras pessoas. O ato de interceder por alguém não serve para alterar o caráter do divino, que, por definição, já é amoroso. O verdadeiro milagre acontece na mente e no coração de quem está ali orando. É um antídoto maravilhoso contra o nosso egocentrismo. Interceder pelos outros quebra aquele foco obsessivo nos nossos próprios problemas e transforma a gente por dentro. Então, a intercessão atua como um canal genuíno de graça. Os textos mostram que, no mundo guiado pelo livre-arbítrio, orar por amigos, familiares ou até pessoas distantes permite que as bênçãos nos alcancem por meio da nossa submissão diária. Trazendo isso para a prática. Sabe aquele dia que a gente se sente totalmente travado, só repassando os mesmos problemas sem sair do lugar? Pivotar e começar a orar com vontade pelas necessidades de um amigo pode ser exatamente a faísca que faltava para destravar todo o hábito espiritual. É um efeito cascata muito forte. E o nosso quinto e último ponto, constância na falta de vontade. Como manter a disciplina espiritual? A gente precisa encarar a realidade sobre o que fazer quando a vontade de orar simplesmente some. Pensa naquela pessoa que esquece de beber água o dia todo e só lembra quando a dor de cabeça vem com tudo. O corpo daquela pessoa precisa desesperadamente de hidratação, mesmo sem ela sentir a sede física. Com a vida espiritual é a mesmíssima coisa. A falta de vontade emocional não anula a necessidade absoluta que a mente e a alma têm de se reconectar à fonte. Se a gente for esperar ter vontade todos os dias, esse hábito nunca, jamais vai se estabelecer. E para garantir essa constância, a gente precisa de estratégias de manutenção. Primeiro, é crucial encontrar um momento de silêncio absoluto todo dia. Lembra do profeta Elias? Depois de ver terremotos e tempestades, foi só no silêncio mais profundo que ele conseguiu ouvir a resposta suave que precisava. Segundo, estabelecer um horário fixo ajuda demais a ancorar a rotina. Terceiro, a gente tem que iniciar as palavras mesmo sem pingo de emoção. É tipo ir para academia, sabe? Nem sempre a gente acorda super animada para treinar, mas a gente vai pela disciplina, focando no resultado. No começo, a disciplina mecânica é o que constrói a fundação sólida antes do hábito se tornar algo natural. A arquitetura do Pai Nosso está aí, pronta para ser usada. A gente tem uma divisão clara entre o foco vertical e o horizontal e um método testado de 4 passos: louvor, confissão, súplica e gratidão. Se a gente entende que essa rotina é a nossa conexão real com o poder espiritual do universo, qual vai ser aquele pequeno, mas fundamental passo que vai ser colocado em prática hoje mesmo? Fica o convite para essa reflexão. Pessoal, agradeço demais por acompanharem mais essa exploração com a gente. Continuem sempre estruturando o aprendizado de forma prática. Até a próxima!